Vocês estão em pé. E eu peço a você para abrir a sua Bíblia no texto que nós vamos ler, que é Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler todos juntos os versículos 30 e 31. Enquanto os irmãos abrem o texto, queremos aqui justificar a ausência do reverendo Fábio, que foi atender um convite da igreja lá de Lusiânia e foi para lá essa noite pregar no culto lá. Por isso ele não está presente aqui. Hebreus 11, versos 30 e 31. Leia comigo, por favor. Vamos ler todos juntos. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Deus bendito, mais uma vez, clamamos ao Senhor, que o Senhor enche o nosso coração com a Tua santa palavra. Tenha misericórdia de nós e nos ensine, ó Deus, a olhar para o Senhor, confiar no Senhor e nos entregar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Pode assentar, queridos. Estamos observando esse capítulo 11, que é chamado A Galeria dos Heróis da Fé. E já observamos alguns desses heróis da fé. Observamos aqui homens e mulheres que foram usados pelo Senhor e pela sua fé no Senhor, romperam com as dificuldades que tiveram ao longo do caminho. E aqui nós encontramos mais uma situação dessa. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, gostaria de lembrá-los que na última exposição de Hebreus, nós falamos e ouvimos aqui sobre a travessia do Mar Vermelho. Não era a muralha de Jericó, mas era algo que ninguém imaginava transpor da maneira como foi passada. O Senhor, naquele tempo, falou para Moisés: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Levanta a tua vara sobre o mar e ele se abrirá. E foi assim que aconteceu. E eles passaram, o povo do Senhor passou a pé enxuto. Uma barreira intransponível que o Senhor abriu na frente do seu povo. Mas agora, no texto que nós lemos aqui, entra uma ocasião, mostra um único evento dividido em 2 partes. Mas antes deles entrarem na terra prometida, acontece de novo deles encontrarem uma outra barreira antes da de Jericó. Agora eles têm uma nova liderança, Josué. Agora é uma nova geração, não mais aquela geração que morreu no deserto, daquela velha geração, acima dos 20 anos, somente Josué e Calebe conseguem entrar, por conta da incredulidade do povo. Mas antes de entrarem, eles se deparam com a travessia do Jordão. Da mesma maneira que o Senhor fez com a liderança de Moisés, abrindo o Mar Vermelho, agora sob a liderança de Josué, o Senhor o chama, o encoraja, e eles atravessam também do mesmo jeito. As águas se dividem e eles passam. Métodos diferentes, milagre igual, né? Se lá era para levantar, agora era para colocar a planta do pé na margem, a água se abriria e eles passariam, pegariam 12 pedras e fariam um montão para lembrar daquilo que o Senhor tinha feito a eles. Outra barreira que o Senhor derrubou para que eles pudessem passar, ou abriu para que eles pudessem passar. Agora, nós encontramos um evento também que nós lembramos muito. As muralhas de Jericó, as fortes muralhas de Jericó, a primeira cidade na nova terra, na terra prometida, que eles precisam conquistar.
E agora? Como fazer para derrotar essa cidade? Eles saíram do Egito sem levar armas. Não era um povo acostumado com guerras. Como fazer para conquistar essa cidade? Agora nós vemos aqui um evento, que é justamente a destruição dessas muralhas. Só que nós vamos dividi-lo em duas partes. É por isso que eu gostaria de falar nessa noite sobre o tema A Fé que Derruba Muralhas. A fé que derruba muralhas. Mas só tem uma muralha, pastor. Nós vamos falar sobre duas. No mesmo evento. Uma física, outra do coração. Nós vamos observar isso, queridos, porque o autor aqui mostra, quando você já ouviu sobre isso, e eu vou repetir mais uma vez para que isso fique bem gravado no coração de vocês. A carta aos Hebreus foi escrita para trazer encorajamento e esperança ao coração daqueles crentes naquele tempo, assim como nos dias de hoje. E quando o autor desta carta escreve sobre essa muralha, sobre este evento aqui, ele está fazendo da mesma maneira. Ele lembra que ao longo da história, o Senhor sempre esteve com o seu povo. O Senhor sempre esteve nos momentos em que a sua fé era provada para mostrar o seu grande poder ao seu povo e trazer-lhe encorajamento. Vemos agora o mesmo povo, o povo de Israel, uma nova liderança, não mais com Moisés, mas agora com Josué. Uma nova geração, não mais a geração incrédula que ficou no deserto, mas uma nova geração, que agora teria suas experiências com o Senhor, como a antiga teve, na travessia do Mar Vermelho, sendo alimentados com o maná, vendo água sair da rocha e tantas outras coisas. Agora, essa nova geração teria novas experiências, como já teve com a travessia do Jordão. E agora o Senhor proporcionaria, mais uma vez, uma prova da sua fé, mas o Senhor estaria com eles. Chegou a vez dessa nova geração mostrar que confiava no Senhor. Assim também, queridos, acontece conosco. Você que vem de lar evangélico, você que foi criado na igreja, talvez você tenha professado a sua fé ainda daquela vontade, assim, porque viu seus colegas indo e fazendo. Só que teve um momento em que você teve as suas experiências e falou assim, agora eu sei porque eu creio. E agora eu falo não pela fé dos meus pais, ou não porque eu fui levado pelos meus amigos, mas agora eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu tenho experimentado da graça e da misericórdia do Senhor. E assim será. E assim você vai passar para o seu filho, para a sua filha. Ele vai ver, você vai contar coisas maravilhosas que o Senhor fez na sua vida. Mas vai chegar o dia em que ele vai ter que experimentar isso. Ele vai experimentar isso. E ele vai falar assim, como Jó falou, agora não só porque os meus ouvidos ouviram, mas agora os meus olhos veem. Eu experimento daquilo que o Senhor fez com os meus pais, tem feito também com a minha vida. É o que a nova geração agora, sob a liderança de Josué, está passando. A mesma coisa aos crentes, aos hebreus. O autor encorajando aquele povo, o povo do Senhor, eleito, remido e comprado pelo sangue do Cordeiro, a continuar firme, testemunhando a sua fé, não só para os outros de fora, mas até mesmo para os da sua casa, os seus filhos, para que a nova geração cresça, vendo as maravilhas do Senhor acontecendo dentro do seu próprio lar. Eu gostaria de, como eu falei, duas muralhas. Nós vamos primeiro falar sobre a fé coletiva que derruba a muralha física. E a segunda parte, a fé individual que derruba a muralha do coração. No verso 30, nós encontramos este primeiro item, ou essa primeira parte. A fé coletiva que derruba muralha física. Pela fé, verso 30, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Queridos, observa que a motivação desse povo em obedecer não foi algo cego, não foi algo assim, será que vai acontecer? Vamos ver o que vai dar. Não, eles foram com certeza de que aconteceria. Agora, como é que eles poderiam ter essa certeza de que aconteceria, dessa muralha ruir?
do Senhor dar a vitória a eles? Foi por causa da promessa que o Senhor tinha feito a eles, de que havia entregado a cidade nas suas mãos. Isso é concretizado lá em Josué capítulo 6, verso 2, quando o Senhor fala: vai, porque eu entreguei essa cidade, a cidade de Jericó, nas suas mãos. Eles creram na palavra do Senhor. Eles creram na promessa do Senhor. Será que eu e você temos crido da mesma maneira? Será que eu e você, dentro daquele contexto, teríamos crido e assim exercido a nossa fé? Eles não tinham condições de derrubar aquela muralha. Poderia colocar qualquer instrumento nas mãos deles, que eles não conseguiriam fazer isso. Mas eles creram que o Senhor daria vitória a eles. Houve situações, queridos, que poderiam desanimá-los. Como na nossa caminhada nós temos, dentro das nossas barreiras, ainda que não físicas, mas nós encontramos coisas que nos desanimam. Encontramos, queridos, imagina, 7 dias. 7 dias rodeando a cidade. Vai o povo, de manhãzinha, de madrugada, faz a volta em volta da cidade, né? Caminham. Agora tudo bem, voltem para casa. Ah, mas não é agora não? Não, voltem para casa. Segundo dia, vai o povo de madrugada, volta, faz a volta na cidade, voltem para casa. E eles voltam. No terceiro dia, eu tenho certeza que você já estava assim: é agora, não é possível. Se não for hoje, eu volto para casa e não volto mais aqui. Terceiro dia já, e fazer a mesma coisa? Não, não dá. O Senhor deve estar de brincadeira conosco. Vai dizer se isso não passaria no seu coração? Mas aquele povo creu. Fez o terceiro, fez isso no quarto, fez isso no quinto dia, fez isso no sexto dia, até que chegou o 7º dia. Deus não poderia derrubar no primeiro dia? É certo que poderia, queridos. Mas é certo também que ali era para ver se aquele povo o obedeceria. Porque a velha geração, a geração antiga, a geração incrédula, por coisas menores, não creram no Senhor. Quer ver um exemplo? O maná. O Senhor vira e fala assim: olha, recolham o maná. Não recolham para o outro dia. Recolham a quantidade certa para vocês se alimentarem nesse dia. O que o povo fez? Recolheu a mais. Quando chegou no outro dia, estava cheio de bicho e cheirando mal. No 6º dia, vocês vão recolher agora para 2 dias, porque amanhã é o 7º dia, é o sábado do Senhor, e Ele não vai mandar o maná. O que o povo fez? Não pegou e ficou esperando o maná cair no outro dia. Isso é incredulidade, queridos. Isso é incredulidade daquela geração que estava sendo abençoada e mesmo assim não cria na palavra do Senhor, não obedecia nas coisas mínimas. Agora imagina, eles precisavam tomar aquela cidade e o Senhor fala assim: vamos ver se eles vão me obedecer. 7 dias rodeando a cidade. Claro que o Senhor tinha poder, até para não fazer todo aquele rito, mas assim o fez, para que aquela geração mostrasse que realmente eles criam na promessa do Senhor e obedeceriam ao Senhor. Eles não reclamaram, como seus pais reclamaram, porque o maná deu bicho no outro dia, ou porque faltou o maná no 7º dia. Eles não reclamaram, eles assim o fizeram. Quando algo parece repetitivo, queridos, quando algo aparece assim, meio que sem mudanças, a nossa tendência é desanimar. Eu já estou orando há tanto tempo por tal coisa e não acontece. Já estou orando tanto tempo pela conversão do meu cônjuge. Já tenho orado tanto tempo para poder passar num concurso. Tenho orado tanto tempo para conseguir alguém para me casar. E parece que vai e Deus parece que não está me ouvindo. A gente começa a desanimar, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. Porque a gente não entende o tempo do Senhor.
a gente quer o que quer, no tempo que a gente quer. E muitas vezes, damos com a cara no muro, por conta da nossa ansiedade. Como aconteceu com o próprio pai da fé, Abraão, que deu ouvidos a Sara, ao conselho de Sara, teve um filho com Agar, mas o Senhor falou assim, esse não é o filho da promessa. O filho da promessa vai vir da sua esposa, de Sara. E até hoje, sofrem os povos ali ao redor de Israel e o próprio Israel. Queridos, observa que além do desânimo dos 7 dias, havia também os instrumentos. Como é que eles derrubariam aquelas muralhas? Por que trombetas e gritos? E não o Senhor fez com que eles tivessem picaretas e marretas na sua mão para tentar destruir aquela muralha? É para mostrar, queridos, que a vitória vinha do Senhor e não do homem. A nossa vitória não está nas nossas mãos. A nossa vitória não está naquilo que eu e você podemos fazer. A nossa vitória está naquilo que o Senhor fez. Aquilo que o Senhor faz. E Ele continuará fazendo. Ninguém deveria se gloriar. Mas mesmo assim, aconteceu. Essa nova geração que creu e rodeou 7 vezes a cidade, até o dia que eles puderam gritar, tocar as trombetas, e viram as muralhas sendo derrubadas, não por causa do grito deles, é certo que não, e muito menos por causa do toque de 7 trombetas, mas porque o Senhor derrubou na frente deles aquelas muralhas. Foi um povo que viu o Senhor dando a vitória a eles, e quando chegou na próxima cidade, o que eles fizeram? Falaram assim, podemos mandar só uns 2 ou 3 mil homens? Porque se aquela cidade que era muito fortificada, nós, demos conta, é claro que essa cidade que é muito menor, muito menos fortificada, nós conseguimos dar conta também. E quem disse que foi dar conta deles? Não é diferente comigo e com você. O Senhor nos dá livramentos, o Senhor nos dá vitórias, o Senhor derruba muralhas na nossa frente. E sabe o que acontece? Nós nos gloriamos, ou trazemos glória para nós de algo que nós não fizemos. Um caso muito típico é sobre a salvação. É muito comum, infelizmente, você perguntar para uma pessoa, que às vezes é até muito experiente na fé, já tem muito tempo de igreja, por que você é salvo? E é bem capaz dela responder, claro, porque eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom pai, ou eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, eu faço obras de caridade. Uai, que negócio é esse? A sua salvação então depende de você? Então por que Jesus morreu na cruz? Se a sua salvação depende daquilo que você faz, por que Jesus veio a esse mundo? Sofreu o escárnio, sofreu a cruz, sofreu a morte. Se a minha salvação, se a sua salvação depende daquilo que eu e você fazemos, nós pegamos algo que é só da parte de Deus, só recebemos da parte de Deus, só Deus pode fazer isso no meu e no seu coração, e nós queremos trazer glória para nós. Não, eu sou salvo por causa das coisas que eu faço, porque eu sou uma boa pessoa. Você ainda não entendeu o Evangelho, você ainda não entendeu que você é um miserável pecador que carece da graça do Senhor. Se não for a graça do Senhor, se não for o Espírito Santo aplicando a salvação mediante Jesus Cristo no seu coração, você não se volta para Deus em arrependimento. É Ele que te dá a fé para que você possa crer. Se não for assim, eu e você não estaríamos aqui. Se não fosse assim, a muralha do nosso coração não seria derrubada, como é o caso que nós vamos ver agora, na segunda parte desse texto. A fé, e somente a fé, que não vem de mim e nem vem de você, é um dom de Deus. Somente ela faz com que nós nos entreguemos e confiemos no Senhor, de maneira que nós possamos ver as vitórias vindas do Senhor e não trazemos glória para nós mesmos. Mas falamos, é somente por causa da graça. Se não fosse a graça do Senhor,
Onde eu estaria agora nesse momento? Se não fosse a graça do Senhor, o que seria da minha vida? Se não fosse a graça do Senhor, nesse momento eu estaria condenado ao inferno. A fé faz com que barreiras sejam derrubadas, mas não se glorie daquilo que você conquista, porque aquilo que você conquistou foi por causa do Senhor, não vem de nós. Sejam elas físicas, como é o caso aqui, sejam elas do próprio coração, como é o caso que nós vamos ver no verso 31. Leia comigo de novo o verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque o acolheu com paz aos espias. Tem algumas coisas interessantes nesse versículo aqui. Primeiro, poucas mulheres são listadas nesse texto. Entretanto, nós vemos Sara e agora Raabe. No caso de Sara, a gente sabe que ela foi chamada junto com seu marido e ela acompanhava o seu marido. Nesse caso aqui, essa mulher é uma mulher gentia, pagã, prostituta, totalmente diferente da situação de Sara, que foi alcançada pela graça do Senhor, mas a mesma graça que salvou Sara, Ruth e tantas outras mulheres, Rebeca, Raquel, Lia, também alcançou o coração de Raabe e transformou o seu coração. Outra coisa, queridos, é que a história de Raabe nos mostra a manifestação da graça de Deus aos gentios. Esses dias eu estava conversando com um casal e a gente vê que a tendência nossa é crer que o Deus do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. E você acha que tem diferença. Não tem. Porque o mesmo Deus gracioso do Novo Testamento é o mesmo Deus gracioso do Novo Testamento. E a vida de Raabe mostra isso. Assim como o mesmo Deus que derrama sua ira sobre aqueles que o desobedecem, do Velho Testamento, é o mesmo que também faz isso no Novo Testamento. Ananias e Safira que o diga. Herodes que o diga. Demas que o diga. Mas nós temos, não sei porquê, uma tendência de achar que o Deus era mais bravo no Antigo Testamento do que no Novo. Não tem isso. E Raabe nos mostra isso, que a graça do Senhor foi derramada no Antigo Testamento como no Novo. Da mesma maneira, alcançando perdidos e transformando a vida destes perdidos, como eu e você. Deus concedeu fé a Raabe. Deus mudou o coração de Raabe e a muralha do seu coração foi derrubada. A fé individual dada a Raabe fez com que a muralha do seu coração fosse quebrada. O coração de pedra de Raabe, um coração pagão, um coração pecador, foi esmigalhado por causa da promessa do Senhor. O que a levou, queridos, a romper com a sua origem. Ela era uma do povo amorreu. E ela deveria ter sido destruída com este povo. Mas assim não aconteceu. Porque ela rompeu. Quando a barreira do seu coração, quando a muralha do seu coração foi derrubada, porque o Senhor a alcançou pela sua promessa, por aquilo que ela ouviu do poder do Senhor, o poder do Senhor que fez coisas maravilhosas com o seu povo, também agiu no coração de Raabe, colocou fé em seu coração, e ela creu no Senhor. Creu de maneira que ela rompeu com a sua origem, creu de maneira que ela rompeu com o seu povo, ainda que seus pais e seus irmãos tenham sido beneficiados, com a sua salvação, porque ela também os levou a crer, porque senão eles também não tinham sido salvos. Ela rompeu com as suas crenças pagãs, ela rompeu com os seus pecados. Você não vê mais Raabe sendo falada mais dali para frente como uma meretriz. Pelo contrário, ela se casa com Salmão, e de Salmão ela gera, vocês lembram? Boaz, que é um descendente, ou um ascendente,
ou um precursor de Davi. Ou seja, se você vai lá em Mateus capítulo 1, você vê o nome de Raabe sendo citado ali, porque ela creu no Senhor e a sua vida foi transformada. Ela creu no Senhor e ela não mais continuou nos seus delitos e pecados. Agora ela não estava morta nos seus delitos e pecados, mas agora ela vive no Senhor por causa da fé que foi colocada no seu coração. Pela fé ela creu na condenação de Jericó. Pela fé, ela crê na vitória do Senhor e se rende ao Senhor. Queridos, uma das coisas mais bonitas das Escrituras é quando eu me recordo da conversa dela com os espias, e ela fala assim: olha, esse povo está com seu coração derretido, porque nós ouvimos o que o Deus de vocês fez por vocês durante os 40 anos do deserto. Nós ouvimos sobre a abertura do Mar Vermelho. Nós ouvimos como Ele deu vitória a vocês. Observa, todos ouviram. Ela não fala que somente ela ouviu essas histórias, mas todo o povo ouviu e estava com seus corações derretidos. Mas somente ela recebeu fé para crer na derrota de Jericó e crer na vitória do Senhor. Ela creu também na promessa dos espias. E ela fez um acordo com eles. E ela seguiu as instruções deles. Os espias falaram: olha, você vai colocar esse fio escarlate aqui na janela, quando nós voltarmos aqui. E nós vamos saber. Agora tem uma coisa. Você falou que quer salvar os seus pais e os seus irmãos. Se eles não estiverem na casa de você, na sua casa, no dia que a gente vier para destruir, nós não temos compromisso nenhum com isso. O problema é deles. Mas ela fez segundo a instrução. Quanto tempo isso levou? Não temos registrado, mas uma coisa é certa. Ela creu, esperou esse dia e fez conforme as instruções, porque ela creu. Creu por causa da fé em seu coração. Além de perseverante, a fé daquela mulher foi uma fé operosa. Ela acolheu os espias, mesmo sabendo que poderia sofrer severas acusações por parte do governo daquela cidade, ou até mesmo por conta da cidade toda. Mas ela acolheu aqueles espias, não para oferecer os seus serviços, mas por temor ao Senhor. Ela ofereceu acolhimento àqueles homens, porque ela sabia de onde eles eram e sabia o que estavam ali para fazer. Ela creu no Senhor. E a sua fé foi uma fé operosa. Um adendo que eu faço aqui para você. Talvez você olhe para o que ela falou, para quando as pessoas bateram na porta dela procurando os espias, e você fala assim: ela mentiu e mesmo assim ela foi salva? Primeira coisa, ela não foi salva porque ela mentiu. Ela foi salva por causa da fé no seu coração. Segunda coisa, o que determina a nossa salvação não é o nosso pecado, mas é a graça de Deus sobre a nossa vida. Entenda isso. Porque se fossem os nossos pecados, mesmo nós que professamos a fé, você deixou de pecar hoje? Tenho certeza que não. Mas você deixou de ter certeza da sua salvação por causa disso? É claro que não, porque você sabe da graça do Senhor sobre a sua vida. Por isso essa mulher, ela não foi salva, como a gente às vezes faz essa ligação com as parteiras, lá, né, que falaram com os soldados de Faraó, que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são mais vigorosas, quando a gente chega aqui o menino já nasceu e tudo mais. Aí você fala assim, elas mentiram e Deus abençoou a vida delas. Não abençoou porque elas mentiram, abençoou porque elas não fizeram de acordo com o que Faraó tinha mandado fazer. É diferente. Foi abençoado por causa da obediência e não por conta do pecado da mentira. Não associe pecado à bênção do Senhor, porque não tem como as duas coisas ficarem juntas. Tá bom? Só esse adendo por conta dessa instrução aqui da palavra do Senhor. Ela reconheceu os seus pecados. Ela reconheceu que vivia num lugar de pecados, como Isaías. Como Isaías fez no seu chamado, lá no capítulo 6, quando o Senhor, ele tem a visão do Senhor no seu alto e sublime trono, e ele dá um grito, dizendo: ai de mim, porque sou um homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios.
ela reconheceu isso, mostrando o arrependimento no seu coração dos seus pecados. Ela foi justificada pela fé, mostrando que o Senhor lava todas as iniquidades. Meus queridos, eu não sei que tipo de pecado você cometeu antes de se converter, mas uma coisa é certa: se você é salvo em Cristo Jesus, se você já recebeu o perdão de Deus, não tem necessidade de você ficar remoendo aquilo que você fez no passado, porque as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Se aquilo não faz mais parte da sua vida, se aquelas práticas pecaminosas já não faz parte da sua vida, independente de que práticas forem essas, você já recebeu o perdão de Deus, então se alegre com o perdão de Deus. Agora, os seus pecados atuais, continue se arrependendo deles, continue confessando eles, continue se derramando em humilhação diante do Senhor, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Essa mulher fez isso. A sua vida foi completamente transformada. Agora, ela já não era mais aquela mulher que era, e nem fazia as coisas que ela fazia no passado. Agora, ela tem uma nova vida. Agora foi-lhe dado uma família. Agora lhe foi-lhe dado descendentes. Porque agora ela faz parte do povo do Senhor. Foi inserida pela graça dentro do povo do Senhor. Não como uma israelita, mas como uma serva do Senhor, crente em Cristo Jesus, justificada pela sua fé operosa. Assim aconteceu comigo. Assim aconteceu com você. E se ainda tem alguém aqui que não tem essa certeza, hoje é o tempo de se entregar pela fé ao Senhor. Porque fé, queridos, nós temos falado sobre isso nas quartas-feiras. Fé não é um salto no escuro, como disse Søren Kierkegaard. Fé não é algo que se lançando sem saber o que vai acontecer. A Bíblia fala que fé é certeza e convicção. Você pisa num chão firme, porque as promessas do Senhor não são duvidosas. A gente pisa num lugar firme, sólido, porque esse chão firme e sólido que nós pisamos são as promessas do Senhor. Fé é entrega e confiança. Se você tem no seu coração assim, não, eu confio no Senhor, mas, se você tem um mas ainda, se você ainda tem um porém no seu coração, você ainda não tem confiado e você não tem se entregado às promessas do Senhor. Tire esse mas hoje. Confie no Senhor, se entregue ao Senhor e tenha uma fé operosa em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar observando, queridos, algumas aplicações para mim e para a sua vida. Assim como para os hebreus do primeiro século, essas palavras nos encorajam também a perseverarmos, ainda que as coisas pareçam intransponíveis, ainda que as barreiras, que as muralhas pareçam difíceis de ser passadas, de serem subidas, de serem escaladas ou de serem quebradas. Continue confiando no Senhor. Os hebreus estavam sendo perseguidos, eles estavam desanimados, porque não viam mudanças, a perseguição só aumentava, não diminuía, as muralhas eram fortes demais, mas eles ouvem que houve uma muralha que foi destruída pelo poder do Senhor, para poder encorajar o coração deles. Eu não sei qual é a muralha que faz com que você está fazendo com que você desanime, mas uma coisa é certa, o Senhor tem poder para derrubá-la. Creia, seja encorajado por essa palavra bendita. É necessário também, queridos, que vivamos como igreja. É necessário que vivamos como igreja. E viver como igreja aqui é viver como família. Viver como igreja aqui, eu estou falando viver como um corpo. Sabe por quê? Porque é certo, queridos, que houve, ainda que seja minoria, mas é possível que tenha havido um ou outro que quisesse voltar atrás. Que lá no terceiro ou quarto dia falou assim, não, eu não vou lá.
Já 3 dias nós fomos, rodeamos, voltamos para cá e Deus não fez nada. Você vai encontrar pessoas que talvez vão desanimar pelo caminho. E você, como servo do Senhor, como serva do Senhor, deve ajudá-los, deve encorajá-los a se levantar e falar assim: anda mais 1 milha, anda mais um dia, vamos rodear mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, até que a vitória venha. Nós precisamos encorajar uns aos outros, não olhando para as nossas experiências, olhando para Cristo, olhando para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, olhando para as promessas do Senhor na sua santa palavra, olhando para tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará, porque Deus é fiel em todas as suas promessas, porque Deus é poderoso para destruir fortalezas, porque as nossas armas, como disse Paulo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 10, não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para demolir, para destruir fortalezas. Creia no Senhor, olhe para o Senhor, confie no Senhor, exerça sua fé no Senhor, porque somente com Ele você vai conseguir a vitória. O que convém a nós, queridos, é obedecer, não questionar. Nós temos também essa tendência. Mas por que aconteceu tal coisa? Por que foi desse jeito? Por que é com tanto sofrimento? Mas tanto tempo que eu tenho orado, tenho sofrido por conta disso. É o nome de Deus que é glorificado e não o nosso. No tempo certo, o nome do Senhor será glorificado, porque será do jeito dele e não do meu e do seu. É por isso que não acontece do meu jeito e do seu jeito. É por isso que não acontece no meu tempo e nem no seu tempo. Porque é para que o nome de Deus seja glorificado. Se Abraão tivesse tido Isaac, dentro dos seus 75 anos, assim como foi chamado, e Sara com seus 65 anos, talvez eles pudessem falar assim, de uma maneira natural: Sara ainda está no tempo ainda de dar à luz. Ainda não está tão idosa assim. Mas aconteceu quando Abraão tinha 100 anos. E diz o texto que o seu corpo já estava amortecido. Aconteceu quando Sara tinha 90 anos. E ela já não tinha, pela perspectiva da sua idade, de ter filhos mais. Para que Deus fosse glorificado. 25 anos passaram para que a promessa fosse cumprida. Para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas não se esqueça de que nós temos a tendência de puxar a glória para nós, como o povo aqui fez. Viu muralhas caindo e acharam que foi por causa do grito deles. Acharam por causa de 7 trombetinhas tocando, caiu a muralha. E aí foram lutar com Ai e não conseguiram vencer. Pelo contrário, voltaram envergonhados. Porque acharam que foi a força do seu braço que venceu Jericó. Não foi. Não se esqueça dessa lição. Mais uma aplicação. É preciso romper com as muralhas do coração. Uma fé persistente e uma fé operosa é uma fé que entrega e confia. Não coloque mas. Não coloque poréns. Confia. Entrega. Isso é fé. Uma fé que fala: eu creio, mas não crê. Você já duvidou. Mas é porque eu queria nesse tempo. Não é no seu tempo. Não é do seu jeito. Então não tem mais. Entrega e confia. Cristo já fez a obra suficiente para a nossa salvação e para a nossa justificação. Raabe não foi justificada porque ela acolheu os espias. Ela foi justificada porque ela creu no Senhor. A obra de acolher os espias foi uma consequência daquilo que já tinha acontecido no seu coração. Mas Raabe não viveu antes da encarnação, mas ela creu nas promessas, nas mesmas promessas do mesmo Deus que fez promessas ao seu povo. Ela creu no Deus verdadeiro. Como eu e você precisamos crer para ser justificado naquilo que Cristo fez e não naquilo que eu e você fazemos. A obra que é suficiente para a nossa salvação é a obra da cruz. A obra que é suficiente para a nossa justificação é a obra da cruz, não a minha e a sua.
Aquilo que fazemos só vai mostrar se realmente cremos no Senhor. É uma demonstração da nossa fé, é o exercício da nossa fé. Aquela fé que já foi colocada no nosso coração e pela qual nós cremos que pela graça fomos salvos e justificados. Não se esqueça disso. O que eu e você fazemos não nos salva, mas o que eu e você fazemos pode mostrar se somos ou não salvos em Cristo Jesus. E por fim, Ele nos faz promessas e nós devemos crer nelas para continuar sem esmorecer. Quando as coisas estiverem difíceis, quando a barreira parecer intransponível, lembre-se do Senhor. Lembre-se das promessas do Senhor. Lembre-se daquilo que Deus pode fazer. Não desista. Não deixe que a muralha seja mais forte do que a sua fé no Senhor. Continue perseverando. Continue com a sua fé sendo colocada em exercício, sendo uma fé operosa. Continue crendo nas promessas do Senhor, para que você não fique pelo caminho. Acho muito interessante, e cito aqui porque recentemente os nossos adolescentes estiveram num acampamento em que o tema era os peregrinos, por conta do livro O Peregrino, de John Bunyan. E há um momento em que eles são presos numa jaula por conta de um gigante, se eu não me engano, gigante de desespero. E esperança, ou esperançoso, vira e faz com que cristão continue perseverando ali. Não, continue crendo, não esmorece não, vai, continua, trazendo esperança realmente ao coração de cristão. Até que cristão, se liga, eu tenho a chave para abrir essa jaula. Qual era o nome da chave? Promessa. A promessa de Deus é a chave que abre as portas da prisão. A promessa de Deus é a marreta para destruir as pedras da muralha. As promessas de Deus é o solo firme que nós pisamos, porque cremos no Senhor e não cremos em nós mesmos ou naquilo que nós fazemos. Que Deus assim te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a sua fé dia após dia, para que assim como pela fé coletiva daquele povo, nós também, como igreja do Senhor, caminhemos dentro desta fé, fortalecendo uns aos outros. Por conta do exemplo de Raabe, aquela mulher que foi transformada, que o meu e o seu coração seja cada dia renovado, e se o seu coração ainda não é do Senhor Jesus, que ele seja transformado também nessa noite, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos orar. Deus poderoso, a Tua palavra, ó Pai, nos encoraja a crer no Senhor. A Tua palavra, ó Pai, nos encoraja a termos a nossa fé fortalecida no Senhor. A nossa fé, a Tua palavra nos encoraja a seguirmos com essa fé coletiva como corpo do Senhor, como igreja do Senhor, como povo remido do Senhor, para que possamos uns aos outros sermos admoestados, sermos encorajados, sermos consolados, trazermos esperança um ao outro, o coração do outro, lembrando das promessas do Senhor. Deus bendito, então faz de nós este povo, como este povo. Faz com que essa fé seja fortalecida nos nossos corações. Faz com que a igreja do Guará 2, Igreja Presbiteriana do Guará 2, seja como este povo que creu coletivamente. Não importa o tamanho da barreira que nós temos, importa que o Senhor tem as ferramentas certas para derrubar essas muralhas. Ó Deus bendito, mas se há alguém aqui que precisa, ó Pai, ter a fé como sendo recebida como presente do Senhor nessa noite, como Raabe recebeu, que o Senhor assim, ó Deus, derrame da sua graça sobre a vida dessa pessoa. Dê-lhe a fé, para que ela possa ter a sua vida completamente transformada.
crê nessa mesma promessa, crê nesta mesma graça do Senhor, crê na obra única, suficiente e perfeita do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida ao Senhor Jesus, crendo também nas promessas gloriosas. Deus bendito, nós clamamos ao Senhor que diante dessa promessa, diante dessa palavra, nós possamos viver dia após dia, não importa o lugar, mas que nós possamos demonstrar a nossa fé, colocar em exercício a nossa fé, uma fé persistente e operosa, para que nós possamos testemunhar de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e fez grande obra no nosso coração. Ó Deus bendito, só o Senhor pode fazer isso. Nós não temos condições de convencer ninguém dos seus pecados. Nós não temos condições nenhuma de ajudar ninguém a derrubar muralhas, mas o Senhor pode. E é por isso que nós clamamos ao Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo,